Olá, tudo bem? Com o intuito de estimular a leitura crítica e o gosto pela leitura, eu vou falar a respeito de um livro, e um livro que é muito interessante a ser trabalhado dentro do cotidiano escolar. E depois disso eu falo da proposta de atividade abordando este mesmo livro. O livro escolhido é O Admirável Mundo Novo. Se trata de uma distopia onde uma sociedade futurista é dividida por castas e os habitantes eles são pré-condicionados biologicamente e psicologicamente a aceitarem o sistema em que vivem. Eles são pré-condicionados de forma com que eles nascem dentro de um centro de incubadora, não existe reprodução humana. E com o nascimento, né, nessas incubadoras, eles já são condicionados, tanto biologicamente como psicologicamente, como eu disse, a pensarem de forma que eles aceitem suas castas, eles aceitem suas classes sociais. Eu escolhi esse livro porque eu acho ele bastante atual, embora ele tenha sido escrito há 80 anos por Aldous Huxley. Ele, de forma um pouco extremista, ele retrata o contemporâneo no nosso mundo. Então eu acho que por meio dele pode-se trazer muitas reflexões em torno do nosso mundo atual. Vou falar um pouco do enredo desse livro, de uma forma resumida. Basicamente, dentro de um espaço de avanço técnico-científico extremo, como eu disse, a gestação ela não existe, né? O que acontece, o nascimento dos indivíduos, ele se dá pelo Centro de Incubação e Condicionamento de Londres Central. Esse é o nome do lugar mesmo. E aí na trama, todos os indivíduos eles são gerados de uma forma artificial e manipulada geneticamente, para atender às especificidades necessárias para cada grupo de pertencimento desses indivíduos. E aí, dentro desse enredo, o livro destaca um personagem que se chama Bernard Marx. E ele faz parte de uma genética elitizada. Mas aconteceu alguma coisa ali que ele nasceu diferente, ele nasceu com algum defeito, ele nasceu um pouco menor e tem mais alguma outra coisa que o diferencia dessa classe de elite que ele pertence. Isso faz com que ele se sente excluído e ele acaba se rebelando contra o sistema, ele fica um pouco revoltado. Esse mundo novo, existe esse mundo novo, e aí existe o não mundo novo, né? O que está fora desse mundo novo, e é onde existe uma vida primitiva. E aí, dentro de uma viagem do Bernard para uma reserva primitiva, ele se depara com Linda, que é uma mulher que havia nascido na civilização e que foi banida. Ela foi banida e ela foi viver com uma espécie de tribo indígena nesse mundo primitivo, por estar grávida. E além da Linda, o Bernard conheceu o seu filho, o John. O que acontece? O Bernard engravidou a Linda em uma viagem, a Linda ficou por lá, o Bernard retornou, Linda teve esse filho e essa convivência com os primitivos. O tempo passou, o Bernard foi mais uma vez para essa reserva primitiva, encontrou a Linda e o seu filho. E este pessoal que não vive no mundo novo, eles são chamados de selvagem.
E aí acontece que nessa viagem o Bernard se afeiçoou, ele acabou gostando do John e quis trazê-lo para o mundo novo, né? Ficou interessado em manter contato com ele. E aí, esses selvagens despertaram a empatia e, ao mesmo tempo, o horror dessa população do mundo novo. O que acontece é que o John, o filho do Bernard, ele tem uma capacidade crítica bastante interessante. E aí isso acaba por ameaçar a ordem e a estabilidade do ambiente ao qual ele não pertencia. E aí as coisas começam a se desenrolar, o John ele não consegue conviver dentro dessa sociedade do mundo novo, ele acaba indo para algum lugar onde ele se isola. E esse é o enredo. Existe o fim, eu não vou contar o fim, mas esse é assim que se desenvolve a história. E agora, dentro disso, eu vou apresentar a proposta da atividade. A proposta seria apresentar o livro, que é o que está acontecendo, e aí eu vou solicitar a leitura. Caso a escola não tenha exemplar para todos os alunos, é permitido que a leitura seja feita em dupla ou por meio de e-books. Será estipulado data e prazo para a leitura dos capítulos. Por exemplo, dar uma semana para a leitura do primeiro capítulo e ao fim desse prazo a gente vai discutindo cada capítulo e ver o que os alunos entenderam, o que acontece, o que acham que vai acontecer e a gente vai estabelecendo relações com a realidade, né? Contextualizando e trazendo questões do atual. E com as rodas de conversa, após a leitura de cada capítulo, a ideia é atiçar a curiosidade dos alunos sobre o que vai acontecer a seguir. E ao propor que encontre no livro características que possam bater com a realidade e com os livros e filmes que já conhece, busca-se desenvolver o senso crítico, né? O senso e a leitura crítica. Ao final da leitura do livro, será pedido para que cada aluno crie um cartaz falando sobre a história, utilizando colagens, ilustrações, pinturas, trechos do livro, imagem, e escrever também uma resenha sobre o livro. Depois disso, os cartazes serão colados pela escola, de modo a deixar os outros alunos de outras turmas também curiosos a respeito do livro que está sendo exposto. E aí, após essa atividade, a ideia é propor uma outra, na qual o aluno irá escolher um livro para ler. E aí, sendo feita essa escolha, com o passar das aulas, né, com o fim dos prazos para a leitura dos capítulos, os alunos irão falar aos poucos, né, sobre o livro que está lendo, deixando os demais colegas também curiosos, né? Então, a ideia é trabalhar inicialmente com um livro, com toda a turma, trazendo essa conexão com a realidade. E aí, depois disso, depois da criação também dos alunos, né, dos cartazes, pedir para que eles escolham, né, de forma mais autônoma, nesse caso, o próprio livro. E aí, trabalharíamos da mesma forma. E aí, a intenção é que desse jeito, os alunos se interessem pelos outros livros que os colegas estão lendo e estão trazendo para a sala de aula. E no fim da atividade, cada um individualmente fará uma resenha e uma ilustração sobre o livro lido, de forma que será exposta também na escola para estimular também a leitura das outras turmas. Bacana?
Obrigada.